Se você acompanhou a Cartoon entre 2015 e 2017, eu tenho duas coisas pra dizer. 1. Você foi uma criança feliz e parabéns por isso. E 2. Você deve ter notado um quadro na Cartoon chamado Heróis, que eu me lembro dele ser exibido às 4 horas em fins de semana na época. Lá tinha alguns desenhos como Ben 10 e Hora de Aventura, mas um deles me chamava mais a atenção: Pokémon. Eu tenho alguma história com essa franquia e esse foi meu primeiro contato na época. Eu não me lembro muito bem quando, mas eu sei que eu comecei a assistir na saga de Nova, que sabe, é unanimamente conhecida como a pior de todas do anime. Mas naquela época, pra mim, tanto fazia. Era incrível ver o Ash formar um time gigantesco e ganhar alguns ginásios, tanto que eu sempre estava lá acompanhando todo o fim de semana essa jornada. Eu nem sabia que tinha 4 gerações antes disso e muito menos que o Ash já estava há 10 anos tentando ganhar uma liga e não conseguia, mas pouco importava, tudo aquilo era só tão mágico. Até que bem, chegou a liga de Nova e, como sempre, o Ash perdeu. Isso me fez ir atrás um pouco mais do anime, afinal, a saga meio que ficou reprisando na Cartoon. Nesse tempo, eu tava muito viciado na franquia, não necessariamente nos jogos, isso eu pegaria depois, mas em todo o resto, eu enchi o saco dos meus pais pra me darem cartas Pokémon na época. Então, no momento que eu estava mais hypado, num domingo, esperando que iria reprisar algum episódio qualquer de Nova, eu tive uma surpresa. Na verdade, era o último do anime, o último da região, no caso. Eu estava confuso, mas eu fui esperando pra ver. O Ash tinha ganhado uma nova roupa, ele estava colocando todos os seus Pokémons na box. O que estava acontecendo? Bem, depois de uma promessa de novos capítulos com a equipe Rocket resgatando o Wobbuffet, eles iriam uma nova região, a região de Kalos. E caramba, essa foi promissora. Depois eu fiquei empolgado pra caramba. Eu não me lembro exatamente quanto tempo demorou pra XY estrear, mas se eu não me engano, na semana seguinte eu liguei a Cartoon com esperança e infelizmente o anime começou a reprisar do início. O que importava é que certo dia eu liguei a Cartoon e lá estava a estreia da nova temporada no meu desenho favorito na época. Aliás, só um pequeno aviso rápido aqui na introdução: se inscrevam no meu canal porque esses vídeos dão um trabalho pra caramba e apoiem um artista que fez essa thumbnail incrível. Ela posta umas artes no Instagram e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É sério, vão lá e apoiam ela. Tudo isso foi uma surpresa boa. O Wobbuffet era um Pokémon diferente do comum e eu não sabia disso. O Froakie demonstrava uma personalidade incrível pra caramba. O Clemont e a Bonnie eram personagens oks. Aqui eles mudaram tanta coisa de Nova, mas eles conseguiram acertar em tudo. O Ash parou de ter tantos Pokémons quanto tinha naquela região e fechou um time de 6 apenas, que por cima parece um downgrade, mas pensa que essa quantidade absurda de Pokémons acabavam ofuscando alguns. No fim, eles tentavam dar uma atenção a todos de qualquer maneira, mas nunca funcionava, tanto que os bichos não chegavam totalmente evoluídos. Com o tempo, a Serena apareceu e, meu Deus, ela é um upgrade tão assustador do que era a Iris. Tá certo que no início parecia que ela só seria mais uma admiradora do Ash, nada demais, mas caramba, ter isso era um alívio depois de 4 Pokégrowls seguidas que, apesar de terem suas particularidades e serem únicas, no fim elas tinham a mesma base de xingar o Ash em qualquer oportunidade. De qualquer maneira, conforme os episódios vão passando, a Serena vai crescendo, fazendo coisas por ela mesma. No geral, as 2 primeiras temporadas são boas. A gente teve episódios que se destacaram mais, como aquele do encontro do Ash e da Serena, ou episódio sobre a Mega Evolução, mas apesar disso não tinha nenhum plot que carregasse o show de verdade. Na verdade, Pokémon não costuma ter isso, são episódios mais simples muitas vezes. Até que bem, a gente teve algo que carregou o show na nova temporada. O Ash Greninja esbanja hype e eu não ligo pro que as pessoas pensam. Ok, eu entendo quem acha que o protagonismo cair em um Pokémon específico ficou ruim, mas quer saber? Eu não ligo. Olha essa transformação, cara, que negócio incrível. O Ash Greninja é um Pokémon incrível. De qualquer forma, se você tá boiando e nem ao menos sabe quem é Ash Greninja, tudo começa em um episódio na Vila Ninja, onde o Ash possui um Frogadier, mas em uma determinada batalha ele acaba evoluindo. Só que ele não fica exatamente só em Greninja, se aproximando de uma forma mega evolutiva. O Greninja tem uma forma alternativa, onde de início aparece um redemoinho de água ao seu redor, o que o torna muito especial. Acontece que não era só isso. Alguns episódios depois descobrimos que isso acontecia porque o vínculo entre Ash e Froakie era tão enorme que fazia ele ter essa especialidade. Em troca, o Ash sentia os ataques que o Greninja sofria, mas valia a pena. O Greninja desbloqueava uma força enorme. Alguns episódios depois, na luta contra o Dianth, o Ash desbloqueia a forma definitiva do Greninja e olha pra esse design. Isso esbanja carisma e é incrível pra caramba. O Ash Greninja é absurdo. Eu não conheço uma pessoa que não torcia pro Ash escolher o Greninja. Essa era a transformação mais maneira de acontecer. E isso acabou se refletindo no desenho. O Greninja tirou o foco do Pikachu, tanto que quando acontece um desentendimento entre os dois, o peso dessa cena fica bem maior. Quando analisamos que ele era o Pokémon mais forte do Ash, que dependia muito do vínculo um pelo outro, e os dois se desentenderam,
Caramba, aquilo foi pesado. Felizmente a cena ainda é melhor quando eles se reentendem novamente. Depois disso ele até consegue a última insígnia, mas sabe uma coisa que eu e amigos meus notavam na época? Isso parecia ser o fim. Pensa, eles criando um par romântico pro Ash, um time super apelão e bem montado, uma transformação super maneira. Esse não podia ser o fim dessa jornada de quase 20 temporadas. Por muito tempo no mundo desse anime era falado que ele nunca ia ser campeão, mas dessa vez parecia mais próximo do que nunca. Na primeira temporada a derrota foi meio zoada, mas o Ash não merecia ganhar de qualquer forma. Ele era inexperiente. Na segunda toda a atenção ficou pro Gary e aquilo parecia ser o encerramento principal. Em Hoenn, bem, esse time é meio fraco pra liga. Em Sinnoh tinha um cara super apelão pra evitar essa vitória e novamente o destaque ficou pra vitória contra o Paul. Em Nova eu acho que eu não preciso falar, aquele time era muito fraco. Mas aqui não, o destaque tava no embate contra o Alan, que com certeza seria a final. O time era bem mais forte que qualquer outro. E bem, isso se refletiu quando a liga começou. Temos uma batalha que é cortada, mas o que dá a entender é que o Greninja varreu o time da adversária. A próxima batalha é acirrada, mas sabe, não veio lá com muita importância, ela também é cortada. Mas daí chega a semifinal contra o Sawyer. Essa daqui tava todo mundo hypando. Não é à toa, é a favorita de muita gente até hoje. É sério, a animação disso aqui é linda. Acho legal como a batalha é dividida entre 2 episódios aqui, isso aqui é interessante. No fim a final estava formada, Ash Greninja vs Mega Sceptile. Aliás, se tu tá perdido, essa daqui é a região da Mega Evolução. Do jeito mais estiloso possível, o Greninja usa o Double Team e carrega a maior estrela ninja de água até aquele momento, derrotando Sceptile e dando muitas esperanças pra final. Todo mundo acreditava que aquilo seria o fim, ao menos havia uma torcida gigantesca pra saga acabar desse jeito. Greninja, Talonflame, Goldra, Hawlucha, Noivern e claro Pikachu. Embora alguns monstros inúteis nessa jornada, esse time era apelão pra caramba. Ele esbanja a força. Poxa, essa era a primeira vez que ele chegava com um time completamente evoluído pra liga. E tá bom que ele ia enfrentar um cara com uma mega evolução e 2 pseudos lendários, mas era o time perfeito pra derrotar o rival. E tudo parecia promissor. No final do primeiro episódio da batalha estava 3-2 pro Ash. Tínhamos esperança, meus amigos. Mas, bem, o final dessa história não foi tão boa. O Alan conseguiu equilibrar as coisas e chegou no final com um brutal embate. Megazord contra Ash Greninja. Os Pokémons decidem usar os seus ataques mais poderosos. Fire Blast contra a Super Mega Hiper Estrela Ninja de água carregada do Greninja. Os dois ataques se chocam e o Zard quase cai, mas se mantém. Por outro lado, o Greninja acaba caindo. Isso foi um desastre. Houve um choque total na época e um hit gigantesco envolvendo o anime de Pokémon, inclusive fazendo muitas pessoas droparem o anime. Parecia que ele ia ganhar pela primeira vez. Ele tava fazendo tudo certo. Ele merecia, o Ash tinha sido perfeito. Mas por um roteiro que nerfou ele, o nosso protagonista perdeu. Eu lembro de olhar algumas reviews na época e todas eram furiosas. O Ash não parecia crescer. Eles tinham consciência que o anime estava dando muito dinheiro pra eles e ter um personagem estagnado nesse final. Aqui em XYZ ele parecia mais velho, mas não, tudo aquilo era falso. Fora todo esse lance da Serena. Eu real não quero falar muito sobre chips aqui, mas o ponto que eu quero trazer é que parecia que ele seria o par romântico final pro Ash. A internet toda acreditou que esses dois teriam um fim juntos, mas isso foi outra coisa que o anime parcialmente nos enganou. Tá ok, esse fim foi com o pé esquerdo, mas ainda poderíamos esperar pra ver o que ia ser em Sun. Eles trocaram um estilo de arte que, quando eu olhei na época, pra mim aquilo era o fim do mundo. Junto comigo, muita gente achou isso aqui feio, mas hoje em dia eu estranhamente comecei a apreciar esse estilo. De qualquer forma, junto com isso veio uma mudança total na cara do anime. Ele parecia bem mais sério antes, mas aqui teve uma mudança de tom absurda. O foco não parecia ser mais no Ash como era no final de XY, mas sim com esse grupo dele, tanto que aqui nem sequer tem ginásio ou liga Pokémon. Eu sei que nos jogos oficiais também não tem ginásios, mas sabe, é meio que um 180 gigantesco do que era XY. Eu não acho esse anime ruim hoje em dia. Na verdade, eu acho ele bem divertido e minha visão mudou totalmente de uns tempos pra cá. Mas sabe, ainda é um 180 gigantesco do que era XY. A minha relação na época junto com a maioria das pessoas foi abandonar o anime. Não tinham por que continuar. Até que no fim de 2019 nós recebemos uma surpresa. Uma surpresa que agradou algumas pessoas e irritou outras, mas eu já vou explicar isso. Que de última hora, não tenho uma ideia se por fanservice ou não, mas teríamos uma liga Pokémon em Alola. E bem, digamos que o time do Ash em Alola tava surpreendentemente forte. Com um Pokémon mítico inclusive, o que muitos achavam impossível o Ash ter. Mas o que importa é que no fim das contas, o Ash acabou ganhando. De um jeito até bizarro, isso irritou alguns fãs e pessoas na época, porque, sabe, Kalos teve toda uma construção de personagem
gigantesca pra ele acabar ganhando e no fim ele perder. E aqui onde ele praticamente não se importou, o Ash acabou vencendo. Isso chamou alguma atenção das pessoas de volta. Eu me lembro de estar fazendo qualquer coisa no celular e ler alguma notícia que o Ash tinha ganho. Na época eu fiquei feliz, mas não ao ponto de me importar o suficiente pra ver o anime de novo por causa da decepção que foi Kalos. Mas eu queria conhecer essas batalhas, sabe? Foi bom ver que por um momento, por uma batalha, mesmo que essa liga fosse ridícula, que os participantes nem ao menos precisavam de insígnias pra entrar, o Ash acabou vencendo. Isso foi o primeiro passo, não só mostrando que o Ash poderia avançar como treinador, mas que também poderia vir coisas boas pela frente. Nesse contexto, chegamos em Pokémon Jornadas. O anime trouxe algumas mudanças e se aproximando mais de um Ash de XY, mas ao mesmo tempo tendo semelhanças a Sun e Moon. O Ash não tem tanto protagonismo aqui, na verdade ele é dividido com um novo personagem, o Go. O Go não é tão importante pra esse vídeo, mas saibam que isso foi uma mudança pro anime na época. O anime não funcionou de primeiro momento exatamente, mas teve um sucesso enorme no Japão, um lugar que era muito importante pro anime. Então alguma vitória eles tinham conseguido. Mas bem, com o fim de Sun e Moon eu ainda não tinha voltado a ver um anime. Kalos foi uma tristeza enorme pra mim e eu não queria acompanhar algo que possivelmente pudesse me dar raiva. Eu tive esse período de nostálgico chato do anime. Pra mim todos os Pokémon seriam inferiores ao Ash Greninja, o Ash nunca seria campeão e principalmente eu continuaria tendo decepções com essa série. E sabe, por mais gostável que uma série possa ser pra você, é difícil continuar quando você se sente decepcionado com ela. Afinal, se não é pra ver o protagonista ser campeão, não importava, né? Lá pelo fim de Journeys, no início de 2022, me deu uma vontade enorme de jogar os jogos da saga principal de Pokémon. Então eu fui lá, Fire Red, Soul Silver, Emerald. Por esse mesmo tempo eu aproveitei e reassisti XY. E caramba, deu uma vontade de assistir outros episódios, outras temporadas. Nesse caminho eu acabei tendo uma noção de como Dawn, May, Brock e outros companheiros eram pro Ash, me deparando com episódios como o do Contest, o arco do Paul com o Chinchar e encontros com personagens antigos. E isso me fez perceber uma coisa, que por todo esse tempo que eu tinha assistido Pokémon, eu acabei perdendo o foco. O foco do anime nunca foi sobre o Ash em si, nunca foi sobre as batalhas, nunca foi sobre esse garoto ser campeão ou não. Essas coisas importavam pra caramba e com certeza o anime não existiria sem elas. Mas com o tempo eu fui percebendo que com foco pra ver o Ash sendo campeão, eu acabei esquecendo o principal motivo que eu comecei a assistir a série para início de conversa: a jornada. Por muitas vezes as batalhas ficam com a atenção, mas na verdade a gente tá vendo esse desenho pra ver como os personagens vão interagir entre si. Pokémon era sobre como cada treinador ia desenvolvendo laços com seus Pokémons e ao mesmo tempo como esses monstros iam apresentar mecânicas únicas pra deixar isso divertido. Em Kanto nós vimos como o Ash vai de alguém iniciante pra alguém que já conseguia se relacionar com seus Pokémons. Em Johto ele venceu o principal desafio com seu rival. Na saga avançada nós temos os contests, os objetivos da main, além de vermos o Ash como um treinador melhor. Assim por diante nós temos muitas aventuras. A evolução dos personagens aqui é incrível. Pokémon é uma junção de muita coisa, que pode se resumir pra mim em uma jornada. Acontece que em XY eles foram deixando o anime mais sério aos poucos, até que o auge foi a Liga de Kalos, que bem, eles erroneamente nos hyparam e isso foi triste. Mas sabe, hoje eu entendo, o foco de Pokémon nunca foi sobre a vitória na liga. Bizarramente, Pokémon é literalmente sobre os amigos que fizemos ao longo do caminho. Quando eu percebi isso, eu voltei a acompanhar jornadas, não exatamente assistindo todos os episódios porque eu tava com preguiça, mas eu assisti por cima. E caramba, foi incrível. Eu já não me importava tanto com as vitórias ou derrotas, mas eu queria aproveitar a experiência. De uma maneira até que incrível, não tinha momento melhor pra voltar. Logo de cara eu me deparei com Clemont e Bonnie. Depois temos uma batalha entre Ash e Drasna, porque o foco ficou pro dia 8 de abril, que foi um dia histórico na franquia. Não porque o Ash capturou um Pokémon muito poderoso, muito menos porque algum Pokémon tinha evoluído, mas a provável MVP da série de Kalos tinha retornado para um episódio. Eu acordei simplesmente com todo mundo usando foto de perfil da Serena no Twitter. A Serena chega e vemos como ela avançou nessa vida de contestes e agora estava muito mais poderosa nesse aspecto. Também temos um último encontro dela com o Ash, que infelizmente foi a última vez que vemos esses dois personagens juntos, e isso foi triste. Eu queria ver mais cenas fofas desses dois, mas pelo menos tivemos alguma coisa. Depois disso, ainda temos alguns retornos, como o Ash Greninja, que teve um retcon aqui, mas ninguém liga. Também tivemos o Silent, que eu não ligo muito, o Paul, a Dawn, os amigos de Alola. Mas em Journeys, apesar dos ginásios terem sido abandonados, nós tivemos uma mecânica muito mais legal aqui que combina muito com o tema da série: o torneio mundial. Aqui ele funciona através de divisões, com a última delas sendo o torneio de mestres, que definiria o campeão mundial. Com isso, membros se enfrentam para ganhar
ganhar e perder posições. O Ash vai lentamente subindo até ele estar entre os 8 melhores no final da temporada, que ali começaria um torneio para definir o campeão mundial. E caramba, ele enfrentaria os supostos 7 treinadores mais fortes do mundo aqui. E meu Deus, isso é um avanço gigantesco para qualquer coisa que a gente já teve. Primeiro quero chegar soltando minhas críticas a Ares aqui. Eu sinceramente não curti tanto ela toda poderosa. Eu sei que nos jogos ela é mais poderosa sim, mas no anime ela tinha uma pegada totalmente diferente. Aqui também eles cometeram um crime gigantesco e não colocaram o Ash pra enfrentar o Alan. Como eu queria me vingar desse Charizard. Também temos de forma hilária a Diantha sendo humilhada pelo Leon. O que sabe, é justo, o Leon é bem mais forte. O Ash por outro lado começou no torneio enfrentando o Steven Stone. Nos jogos ele é um dos personagens mais fortes que já tivemos. O Ash vencer aqui era realmente uma grande coisa. Diferente de Kalos, eu não tinha expectativas em o Ash ser campeão. Eu só queria me divertir com essa saga. Era de se imaginar que seria uma batalha apertada, mas eu fiquei tão feliz vendo isso. O Ash estava perdendo e o Pikachu precisava derrotar 2 pokémons do Steven. E ele consegue. O Ash simplesmente derrotou o Steven Stone. Eu fiquei muito feliz vendo isso, aquilo era incrível. Contra a Cynthia, que a essa altura do campeonato dispensa comentários, ela é simplesmente a campeã mais difícil que já tivemos em qualquer jogo da franquia. A situação estava bem apertada. O Lucario, ou melhor, Mega Lucario, precisava derrotar 2 pokémons dela, mas sabe, dessa vez a sorte tinha virado. Ela estava ao nosso lado, o Ash conseguiu, indo pra final contra o Leon. E essa batalha contra o Leon, meus amigos, ela é definição de pique. Eles fizeram um trabalho muito bom em hypar a batalha final Pikachu vs Zard. O Pikachu derrota o Cinderace do Leon e o confronto final volta a acontecer. Um discurso do Ash acontece enquanto nós vemos todos os companheiros que ajudaram ele durante essa jornada. O Pikachu se sente cansado depois de uma sequência de ataques do dragão, levando ele a cair depois de uma rajada de fogo. Tudo parecia um novo pesadelo. O Pikachu é nocauteado, ao menos era o que parecia. A tela corta para uma visão branca e vemos todos os pokémons do Ash que o ajudaram nessa jornada, apoiando o rato elétrico. Todo mundo tava ali, torcendo por eles. O Pikachu acorda e temos uma das cenas mais épicas que eu já vi. Ao som da música tema de abertura, o Pikachu reúne todas as suas forças e no fim, os ataques mais poderosos se chocam. Choque do trovão e Fire Blast. E na hora que a música acaba, a tela fica preta e vemos o Pikachu acordando num centro Pokémon. Um flashback acontece. O Pikachu havia conseguido. Ele derrotou o Charizard. O dragão finalmente havia caído. Tinha que ser em cima do Charizard. 20 anos depois, o nosso menino da cidade de Pallet conseguiu ganhar a primeira. Tudo isso foi incrível quando saiu e chocou a internet com muita razão. Eu pessoalmente achei essa batalha irada e tudo foi épico aqui. Infelizmente, eles acabaram quebrando um pouco o momento na batalha final com o Pikachu acordando no hospital depois do choque dos dois. Mas eu não ligo. Tudo foi exatamente do jeito que eu queria. O Ash venceu. Ele era um treinador mais forte e ele tinha chegado ao topo. Isso foi uma carta de amor a todo mundo que acompanhou esses momentos de altos e baixos do nosso garoto. O Ash havia derrotado o campeão mundial, algo que parecia impensável há pouco tempo atrás depois da derrota em Kalos. Parecia que os criadores tinham ouvido as críticas dos fãs e eles se redimiram. Temos mais alguns episódios depois disso, após a conclusão da saga. A gente não sabia na época que não teríamos mais Ash depois desse episódio, mas assistir isso hoje sabendo que aquilo foi uma despedida pro Ash é muito mais emocionante. Pokémon foi um anime muito importante pra muita gente que, apesar de críticas, ele com certeza reuniu muitas pessoas de idades diferentes em ver uma mídia animada, como eles impactaram no sucesso que esses monstrinhos têm hoje em dia. O Ash está diretamente ligado a isso. Ver essa jornada que esse cara teve é impressionante. Depois que você percebe que o anime nem sempre é sobre vitórias, você consegue aproveitar bem mais ele. Isso foi uma virada de chave pra mim. Aqui nesse final vemos que a jornada do Ash nunca iria acabar, e apesar de tudo, ele sempre iria atrás de novos pokémons. E mesmo que não sabemos onde o nosso garoto está hoje em dia, eu tenho certeza que ele tá ao lado de Pikachu capturando muitos pokémons nesse momento. Esse vídeo foi muito especial pra mim, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aos membros do canal por sempre me apoiarem, com agradecimento especial a Eduardo Moraes. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!